E hoje é dia de falar com a doutora Vera Marcotti, especialista em direito previdenciário aqui no Mando News. Na coluna desta semana, o assunto como revisar e aumentar o valor da aposentadoria. Doutora Vera Marcotti, um artigo que a senhora trouxe aqui para o terradomandu.com.br, que rendeu muitos e muitos acessos, muitos questionamentos, muitas dúvidas. Boa noite para a senhora, seja bem-vinda. Boa noite, mais uma vez muito obrigada pelo convite. Realmente, falar de revisão de aposentadoria é um dos assuntos assim que o pessoal, todo mundo está procurando uma maneira de revisionar seu benefício depois aí que nós perdemos a revisão da vida toda, infelizmente. O que eu trouxe nesse artigo? Por exemplo, períodos que podem ser incluídos lá no pedido, quando fez o requerimento, muitas vezes, o segurado não incluiu uma atividade rural. Eu venho falando no artigo que mesmo agora ele pode incluir esse período de segurado especial. Atividade especial, né? Às vezes ele trabalhou numa atividade que colocou em risco a sua saúde. Não é que ele não fez o pedido, mas talvez o documento que ele juntou, o INSS entendeu que não dava para enquadrar. Nós podemos revisionar juntando um novo documento. E trouxe aí a questão da deficiência, porque a deficiência hoje, a maneira de cálculo dos benefícios que são acidentários ou são da pessoa com deficiência, ela é muito mais vantajosa para o segurado. Então, esse artigo, na verdade, ele vem trazendo possibilidades. São para todos os segurados? Infelizmente, não. Mas ele vem trazendo possibilidades que vai fazer o leitor do jornal a pensar se ele, no requerimento, ele não esqueceu de nenhum item, que pode mudar. Nós temos casos dentro do escritório que quando nós mudamos, fazemos uma revisão, por exemplo, de uma aposentadoria por tempo de contribuição para uma aposentadoria da pessoa com deficiência, chega a ter aumento no valor até de 80%. É muita coisa. Então, vale a pena. Eu trouxe esse artigo para que o leitor, para que o segurado leia, pense se ele não tem uma possibilidade de fazer uma revisão do benefício. Ô, doutora Vera, esse caso aí que a senhora trouxe, está falando, é se a pessoa aposentou pelo chamado fator previdenciário, é isso? Na verdade, não é só. Muitos se aposentaram pelo fator, houve a incidência do fator previdenciário. Quando ocorre essa incidência do fator? Quando ele tem a idade, tem o tempo de contribuição, mas ele é jovem. E nós estamos com uma expectativa de vida muito alta, graças a Deus. O brasileiro está vivendo muito mais. Então, quando essa expectativa de vida é alta, tem aí o quê? O fator previdenciário. Ele é jovem, ele optou por isso. Muitas vezes ele está com 55, 60 anos, por exemplo. Ele vai ter que esperar mais 5 para esse fator previdenciário. Tirar esse fator previdenciário, por exemplo, se ele for homem, aposentar por idade, ou diminuir aí esse fator, que pode chegar até 0,31%. É muito alto. Então, quanto mais a gente aumenta o tempo de contribuição do nosso cliente, nós vamos aumentar o quê? O valor do benefício. Entendi. Agora a gente vai para dúvidas que chegaram aqui, doutora Vera, a respeito desse assunto. Uma das questões a pessoa diz aqui que aposentou em 2018 por tempo de contribuição da pessoa com deficiência apenas com salário mínimo. Ocorre que os maiores salários dessa pessoa não foram computados. Sem a revisão da vida toda, o que essa pessoa pode fazer? Praticamente nada, porque assim, ela já teve aí a regra que é mais benéfica, que é da aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, assim, o que ela pode juntar? Só se ela tiver um tempo especial, um tempo rural, ela não diz aí na pergunta, para a gente poder aumentar o período contributivo dela. Mas se não tiver um tempo de segurado especial, se não exerceu nenhuma atividade que colocou em risco a saúde, ela já se aposentou
com a benécia de um tempo de contribuição menor. Então, praticamente não tem que fazer nada. Para ela, o que seria mesmo seria a revisão da vida toda, porque nesse caso, a revisão da vida toda, ela fazia o quê? Ela ia incluir todos os salários, mas, infelizmente... Entendi, que é o que justifica essa questão que essa pessoa colocou aqui, que os salários maiores dela não foram computados, né? Só na revisão da vida toda que entraria. Sim. E uma questão, Maxson, que eu não disse na introdução, que o segurado precisa ficar muito atento. Nós temos aí o prazo de decadência, que é de 3 anos, aliás, de 10 anos, desculpa. Então, se aposentou hoje ele recebeu, da data de hoje, dia 29 de maio de 2024, ele tem 10 anos para ingressar com a revisão. Passou esses 10 anos, perdeu o direito. Entendido. Outra questão aqui fala mais a respeito da aposentadoria por tempo de contribuição e relacionado ao trabalho rural. A pessoa questiona se, para conseguir se aposentar por tempo de contribuição, ela precisa computar o tempo rural até 1997. Como fazer? Ela pode computar. O tempo rural, nós podemos computar ele até 30/10 de 1991, sem a necessidade de indenização. Pode computar até 97? Pode, mas nós precisamos o quê? De provas rurais e de uma autorização judicial. Neste caso, eu aconselho o quê? A ingressar com o pedido, lógico, primeiro fazer o pedido no administrativo. Se não houver o deferimento, se o INSS não entender e mandar recolher de 91 até 97, ingressar com um pedido na justiça, pedindo para computar o tempo rural, e daí o juiz tem que fazer uma autorização para que ele contribua, faça essa indenização, que após 5 anos não é mais contribuição, é indenização. Indenizar esse período aí até 1997. Entendi. Eu não costumo fazer guia, eu sempre aconselho a pedir uma autorização judicial, ou seja, ingressar com uma ação na justiça, e daí se o juiz entender, o juízo entendendo que é cabível, que tem provas, que ele pode fazer essa indenização, aí sim. Caso contrário, eu não aconselho a não fazer. Agora, a questão outra de uma pessoa aqui, que é MEI, microempreendedor individual, e diz que pediu a aposentadoria por idade, mas foi indeferido, foi negado. Só que essa pessoa não entende os motivos pelos quais foram negados, porque ela já tem mais de 15 anos de contribuição, já tem 16 anos de contribuição, e ela questiona que não seria 15 anos de tempo de contribuição para poder aposentar por idade? Vamos aqui começar com uma diferença. O que é tempo de contribuição, o que é carência? A aposentadoria por idade, ela exige no mínimo 180 meses de carência. O que é carência? Carência é contribuição paga em dia. O que está acontecendo com o MEI, o microempreendedor individual? Eles estão pagando a guia DAS em atraso. E o que vai acontecer com esse tempo? Vai contar como tempo de contribuição, mas não conta como carência. E para aposentadoria por idade, se exige no mínimo, além da idade mínima, que é 62 anos para a mulher, 65 para o homem, 180 meses de carência, 180 meses de pagamento em dia. O que esse segurado tem que ver? Ele tem que olhar lá no indeferimento o motivo. Se foi indeferido por falta do quê? Se for de carência, é que, na verdade, foi pagando em atraso. Vem acontecendo muito isso. Quando o microempreendedor, na grande maioria, ele tem um MEI, ele vai fazendo os pagamentos, é sempre visando uma aposentadoria por idade. Pessoal, a aposentadoria por idade é 180 meses de pagamento em dia. Isso chama-se carência. Muitas vezes, Marcos, a gente analisa que um processo tem 18 anos de contribuição e não tem os 180 meses, os 15 anos de carência. Vai ter que completar essa carência sempre pagando em dia. Qual é a pergunta que eu recebo muito? Falta aí 2 anos para contribuir, por exemplo, no tempo de contribuição.
para conseguir chegar aí aos 15 anos de tempo para eu poder aposentar. Posso pagar de uma só vez? Não, exatamente por isso. Porque para aposentadoria por idade só vale o pagamento em dia. Entendido. A carência é aquela coisa, você tem que pagar 15 anos, passar 15 anos pagando. É em dia, É não dia. é ficar sem pagar e depois falar assim, agora já tem 10 anos que eu não paguei, agora eu vou pagar tudo de uma Vou vez. Não lá adianta. pagar os 10 anos. Olha, eu tenho um cliente aqui no escritório aqui de Cambuí mesmo. O que acontece? Ele foi lá, ele mesmo fez uma guia de 3 anos, pagou um valor ótimo, o INSS vai receber. Só que, na verdade, não serviu para nada para ele. Porque a carência ele tem que pagar mês a mês, não pode adiantar. Tem que ser mês a mês, porque é pagamento em dia. Entendido, perfeitamente. Doutora Vera, encerrando esse bate-papo aqui a respeito de como posso aumentar a minha aposentadoria, é aquela questão que a gente sempre reforça, né? É um direito que, se a pessoa tem, ela pode requerer, pode ir atrás, através de um especialista previdenciário, para pedir. Não é nada de burlar o sistema, de querer ganhar mais do que tem direito. É um direito que, se a pessoa tem, ela tem que buscar as maneiras corretas de ter isso na aposentadoria. Sim, nós não estamos falando aqui em oportunismo. Nós estamos falando sempre no direito do segurado junto ao INSS. O que acontece com o segurado? Muitas vezes ele faz o pedido da aposentadoria sem fazer um planejamento previdenciário. Isso é muito importante, porque no planejamento, quando ele procura um especialista, esse especialista tem um olhar técnico, ele vai ver o que pode juntar, aonde ele pode melhorar, se todos os vínculos estão realmente na carteira de trabalho. A gente sabe que muitas empresas fazem lá a anotação na carteira de trabalho, mas não fazem os devidos recolhimentos, e o segurado só vai descobrir isso na hora da aposentadoria ou bem depois. Então, tudo isso que a gente escreve é assim, é a título de informação, para que o segurado pense, reveja, pensa na vida que ele teve, como foi o trabalho, como ele trabalhou, como ele começou a vida dele, como ele exerceu, quais as chances de melhorar o benefício que ele recebe hoje. Perfeitamente, que na pressa às vezes deixou direitos para trás. Doutora Vera, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a senhora através das redes sociais. Sim, eu respondo a todos, às vezes demora um pouquinho, mas sempre tenho respondido a todos. Valeu demais da conta, e se as pessoas tiverem outras dúvidas, podem entrar nos artigos aqui no terradomandu.com.br, só pesquisar por Vera Marcotti que vai encontrar diversos artigos aqui no nosso site. Doutora Vera, nosso muito obrigado, boa noite, obrigado, viu? Boa noite, muito obrigada, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite, só gratidão, obrigada mesmo, e bom feriado para todos.